E fala, galera, beleza? Que você fala é o Dragon. Eu vou trazendo rapidão pra vocês uma notícia. Não sei quanto tempo eu vou me estender neles, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais compassada, já que não temos tanta coisa. Eu tentei fazer um resumão no meu último vídeo, então nesse aqui não vai ter tanta coisa assim. Mas vamos falar de polêmicas e uma coisa que acarretou por muito tempo aí durante as 2 últimas semanas, e acabou falando bastante. E algumas pessoas acabaram explorando até um pouco do sistema, e vamos falar um pouquinho coisa de League of Legends. Mas, enfim, eu sou o Dragon e o primeiro link na descrição é da Upchá Informática, e bora pro vídeo. Primeiramente vamos falar do que foi realmente durante a semana inteira, que acabou dominando um pouco dos fóruns e até mesmo alguns sites aí, que é do próprio Valorant, né? E basicamente a pergunta do quanto vale a sua privacidade, né? Porque basicamente foi mostrado o seu sistema anti-hacking, como eles colocaram ali todo o jeito de anti-hack como funciona. Eles mostraram em que basicamente podiam acabar com o hack antes mesmo dele entrar numa partida. Normalmente os jogos atuam de uma maneira onde você percebe seu movimento, comportamento, até mesmo como ele age, diversos recursos durante o jogo para poder te banir, mas no caso você consegue, vamos dizer, estragar, entre aspas, alguns jogos antes de você ser realmente definitivamente banido. E nesse não, eles estavam conseguindo fazer antes. E até mesmo não deixando você abrir o jogo caso ele detectasse alguma diferença nos seus arquivos ou alguma modificação. E como é que ele fazia isso? Enfim, eles colocaram a opção de que ele é um driver e ele se instala dentro da sua placa, dentro da parte da placa-mãe na inicialização, nas funções de kernel do Windows. Basicamente é o lugar de entrada, é a primeira coisa que ele abre quando começa a fazer os parâmetros de inicialização do Windows. E é ali onde se hospeda basicamente o driver de anti-hacking do Valorant. E isso acabou gerando muita polêmica, já que basicamente o kernel do seu Windows, na hora que ele instala, ele basicamente onde fica todas, e com autorização de administrador, ele pode ter acesso ao que ele quiser da sua máquina. E claro, por ele ser um anti-hacking, ele basicamente junto com a instalação verifica todos os arquivos e ele faz um processo de autenticação e autentica sua máquina, e qualquer mudança, até numa linha de código base dentro do Valorant, ele não deixa você abrir nem o jogo. E caso você ainda consiga, vamos dizer, quebrar ainda essa parte dele, não deixar você abrir o jogo, na hora que você conseguir abrir o cliente, você vai tomar um ban diretamente na sua conta na hora de logar. Então é bem ultra invasivo. E muita gente ficou com dúvida do funcionamento, de como é que ele ia rodar todo esse jogo, já que, enfim, ele iria iniciar junto com o Windows, ele ia rodar de fundo, você não tem a opção de desativar ele, e basicamente ele vai estar a todo momento jogando ou não, desde o momento que você liga até o momento de desligar o seu computador, ativo no fundo, lá a Vanguard, né, que é o nome do programa, em que é o anti-hacking do Valorant. E basicamente eles estão se agarrando na parte de otimização e na parte onde vai rodar na maior número de computadores, e vão inovar basicamente o FPS, enfim. Então, se eles têm essa promícia e eles vão realmente mudar e acabar trazendo um jogo leve para todos, como é que fica essa parte? Sendo que, tipo, no jogo, como é que vai interferir? E se pensar ainda em computadores que estejam mais defasados ou mais antigos, se eles estiverem jogando outros jogos, como é que vai ser o impacto dele em cima dele, porque ele vai estar de fundo rodando, querendo ou não. Então, se ele é para ser o mais leve, talvez nele consiga funcionar legal, porém mais em outros jogos. Como é que fica o impacto em outros jogos? Os Rioters provavelmente eles assinaram um termo para ser usado de boa fé, né? Para acabar, eles vão ter basicamente acesso a todos os computadores e basicamente eles vão ter todas as informações que eles necessitam ou precisam, até para otimizar. Ele também consegue fazer isso, mas basicamente eles foram submetidos a realmente assinar algo para eles não usarem isso de forma pejorativa ou de uma forma que acabe comprometendo a privacidade, já que essa também é o dilema a primeira mão de todo mundo. Mas aí vem as outras dúvidas em que basicamente já foram sanadas. Que o que eu iria colocar em jogo aqui para a gente conversar seria questão se ele fosse hackeado. Porque se esse programa
com milhões de pessoas que vão instalar ele no seu jogo. Ele vai vir junto com a Vanguard. E na hora que você instalar, se esse programa um dia, ou esse servidor onde ele vai se hospedar e vai ter comunicação com a Riot for hackeado, a pessoa que hackeia vai ter acesso a todos, integralmente a todos os computadores, sem questionar. O computador vai deixar entrar tranquilamente, porque basicamente ele já está dentro do kernel, já está fazendo a função em que ele teria que quebrar para chegar, porque você já instalou ele, já deu essa permissão. E se hackear, basicamente ele vai ter acesso a tudo. E ele foi hackeado, é por isso que a gente vai ter essa dúvida sanada, porque ele já foi hackeado da ferramenta, mas por sorte, graças a Deus, ele realmente não tem tanto afeto assim dentro. Ele tem apenas as funções bem superficiais e alguns acessos, em que a Riot nessa semana, quando acabou criando toda essa polêmica, a Riot teve que fazer um post. E assim, por mais defasado que seja comparado se você olhar para outros jogos, tanto a engine, programação, modelo gráfico e, claro, obviamente a segurança, a política da Riot, no post onde ela disse que ela fez ontem, dizem que a política deles é sempre no foco do jogador. E claro, se isso continuar, se isso parecer ruim ou não trazer essa segurança para os jogadores, eles vão retirar, eles não ligam de retirar ou começar do zero. Sobre a questão dos dados que poderiam ou que provavelmente poderiam ter sido roubados durante esse hacking, já que é um programa mega invasivo, eles deixaram claro novamente, né, além de ter falado que esse programa não acessou nada das pessoas, em que ele tem um mínimo de dados do jogador, ou seja, ele é invasivo, porém ele não pega tanto dado assim, para ser focado, claro, na privacidade. Porque eles também têm noção do quanto invasivo era e também já pensaram em todas as fragilidades. Tanto que passou este programa, e para trazer uma mais segurança, eles também falaram isso, algumas empresas de certificação de sistema em que ele passou, além também de que foram ajudados a construir por algumas grandes agências de empresas de segurança e agentes externos que autenticaram o programa e realmente fizeram com que aprovaram ele, e basicamente eles disseram assim, bom, somos a Riot Games e a gente não vai fazer nada com que nós temos o nosso nome, nós vamos assinar embaixo em que vai comprometer tanto a nós quanto os jogadores. Realmente, é o nome da empresa que está em jogo. Então eles não vão colocar esse produto no mercado para vender para pessoas que tenham má intenção acabar conseguindo aproveitar dele. Então, realmente, para trazer um pouco mais de confiança. Aí eles deram uma explicada de como é que funciona todo o sistema. Basicamente, todo o sistema do anti-hacking, ele é dividido em 3 partes. Ele tem uma parte leve, uma parte ociosa e uma parte funcional, que é um client, depois ele tem um driver, depois ele tem a rede. Eles são separados literalmente nessa forma. Basicamente, o seu client é o que ele vai ser instalado, é onde ele fica no ocioso e carregando e lendo as coisas que tá apenas do arquivo do jogo. Aí ele tem a parte do driver, que essa é a parte em que a gente tem mais medo de um dia ser atingido, caso no hacking, que ele tem a autorização do kernel e tá lá dentro do kernel com autorização para fazer o que ele quiser dentro da máquina, mas essa parte é ociosa, ele não fica ativa. Apenas na varredura do jogo ele se acende, né, ele liga. E a outra parte, que no fim é a autenticação da sua máquina e a que você está em conformidade, em que todos os arquivos estão certos, é no momento em que você abre o seu jogo, ele dá essa autenticação e a resposta de que o seu jogo pode ser aberto e enfim ele não bloqueia o seu jogo de ser aberto. Diferente dos outras tentativas que eles fizeram, esse parece ser até bem detalhista, porque o outro, se você tinha um programa com um nome ou ele rodando alguma coisa com um nome parecido de algum outro hacking, ele já bloqueava no League of Legends, mas isso daí realmente não vai ter esse problema. Então, se você pensar que se por sem querer acabar sendo banido por alguma coisa, não vai ter. É só você não usar basicamente, mas vamos ver como é que vai ficar o desenrolar de toda essa história. E um assunto interessante para fecharmos esse vídeo que já ficou bem grande já. O League of Runeterra, ele basicamente está tendo... obviamente, na China ele não pode ter sangue, não pode ter violência, não pode ter sexualização. Então, todos os bagulhos que saem na Riot, eles são censurados quando vão pra lá, né? No caso, aconteceu da Evelyn, ela tem uma roupa inteira. O Karthus lá, ele não é bem um osso, ou uma alma, ele é um tipo de um personagem. E as cartas de Runeterra, do Legends of Runeterra, tiveram que ter uma reformulação no seu desenho para poder se encaixar nos padrões da China. E basicamente ele é a Catarina, que ela não tem
ela só tem a parte de cima e um short pequeno. Basicamente eles colocaram um maiôzão nela por baixo, parece a Viúva Negra. Isso é a parte da sexualização, né? Como o Draven também tem uma mulher que ele está ali com ele tem um troféu agora. O outro personagem, no caso de Caveiras, né, que não pode mostrar, o sangue também não pode mostrar. No Recarim, acho que é ali, parece, ele tem parece que um personagem físico por baixo daquele monte de fumaça. O outro personagem que tem ali também é o Thresh, que não tem ali, no caso, eles arrancaram o Thresh, ele basicamente só tem um túmulo ali atrás do carinha. Na carta onde tem ali a aranha, ali não tem mais aranha, o que tá prestes a atacar um cara, então não pode, porque é insinuação à violência. Tanto que tem uma assassina também de Noxus que tá presa a matar 2 caras, ela tá com a faca na mão e foi trocado pra ela estar de boas deitada ali na sacada da casa catando uns potes na mão. E até mesmo uma aprendiz do Vladimir ali, que ela tá manipulando o sangue ali no ar ali, eles trocaram a coloração desse raio pra parecer que tá mexendo com choque ali, alguma coisa meio mais leve para poder se encaixar no comportamento de lá. As artes realmente ficaram boas até, achei até que bonitas, não ficaram parecendo literalmente uma censura, tipo assim, toma aqui uma tarja preta aqui ou alguma coisa mal feita. Ficou muito bem feito, realmente a Riot ela surpreende até nas partes de censura. Enfim, essa foi a notícia, essas foram as polêmicas, essas foram as coisas que nós podemos trazer de resumo. Se você assistiu até o final, escreve aí Dragon Censurado. E se você chegou até o final, obviamente. E eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, é nóis, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis, tchau.